Então, vamos falar do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, FHC, a segunda vertente aí da teoria do subdesenvolvimento, que terá um nome, né, será denominada aí teoria da dependência, ok? Então assim, gente, essa teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso é uma proposta junto com um outro sociólogo chamado Enzo Faleto, ok? E assim, de forma bem objetiva, bem direta, gente, o que essa teoria fala, tá bom? Vamos lá. Essa teoria, gente, apontava a importância de analisar as relações entre o imperialismo naqueles países centralizados, ok? E as classes dominantes locais, né? Que ali, ó, que comandavam, que controlavam, né? Os países subdesenvolvidos, né? Que tinham um poder de decisão, de dominação naqueles países subdesenvolvidos. Então, a dependência passa pela relação entre a economia e as esferas de poder. As esferas de poder localizadas, ok? Bicho, é muito interessante e tem tudo a ver com a nossa realidade ainda hoje. E é importante a gente compreender essa análise do Fernando Henrique Cardoso. Gente, o que ele está querendo dizer com isso? Gente, aqui, na visão de FHC e o Faleto, né, eles vão identificar que existe uma orientação dos países imperialistas, ou seja, dos países que têm uma dominação sobre outros países, dos países que conseguem colocar os seus princípios, que conseguem colocar os seus interesses, as suas garras naqueles países periféricos. Então, o imperialismo é uma mentalidade, é uma postura, é um modo político de poder em que uma nação forte age de forma imperialista sobre os direitos, sobre o poder dos outros países, certo? Ela ultrapassa os seus limites, ela adentra, né, os outros países e controla os outros países. Então, o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Faleto, ele identifica justamente isso. Os interesses do capital, ou seja, das classes dominantes do país imperialista, daquele modo de governo imperialista, age sobre as esferas de dominação dos países periféricos e exigem o que eles quiserem. É nesse sentido, gente, que nós podemos compreender que as ditaduras militares serviram muito bem aos interesses do capital, principalmente norte-americano, com a desculpa da polarização, né, da Guerra Fria, enfim. Então, nós vamos ter nesse ponto aí, o que o Fernando Henrique Cardoso está dizendo para a gente é que os mecanismos vão ser feitos nos países periféricos para facilitar a entrada dos interesses e da dominação dos países imperialistas, né, vamos dizer assim, né, dos países que são, como eu disse lá no primeiro vídeo sobre o Raul Prebide, dos países que são ativos, né, que tem uma ação mais direta, né, direcionada, né. Então, beleza. Resumindo, a dependência, a teoria da dependência vai falar sobre as relações da economia, né, as relações econômicas dos países centrais imperialistas sobre os países periféricos, os países que estão emergindo, certo? As esferas de poder que existem dentro de cada país desse, tá bom? Que são as classes dominantes, certo? Então, como é que a gente pode compreender aí o desenvolvimento disso? Vamos lá, gente. Vamos aqui. As escolhas, os interesses, os direcionamentos, gente, nunca são neutros, tá? Estão sempre pautadas aí dentro desses direcionamentos, como o Banco Mundial, como o FMI, enfim, sempre estão direcionadas nesses aparelhos de dominação, nesses aparelhos de ajuda econômica, né? Sempre vão estar dentro das direções desses mecanismos, princípios políticos imperialistas. Os Estados Unidos dizem o que o Brasil tem que fazer, mandou a ordem. A classe dominante do Brasil, a classe que detém a mídia, a classe que detém o direito, a classe que está no topo ali do Estado, a classe que está no topo ali do comércio, né, da produção, vai determinar aquilo que os Estados Unidos estão dizendo que ele vai ter que fazer. Então, a classe dominante brasileira vai se sobrepor à classe proletária, a classe mais desfavorecida, e vai impor aquilo que os americanos querem. Simples assim. Não só os americanos, mas outro país que tenha uma mentalidade, um direcionamento, uma política internacional imperialista vai fazer isso, certo? Vai fazer isso. E o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Peru vai ter que acatar, certo? Por que vai ter que acatar? Porque existe essa relação da classe dominante, da classe que tem poder no império, ter aí uma conexão com a classe dominante do país periférico. Então existe essa relação, de amigos, né? E aí é uma mão lavando a outra. Então, gente, essa relação é simples. É simplesmente uma relação de poder e de controle, né? Com interesses comuns entre as classes dominantes. A classe
rica imperial, né, imperialista ali, né, do molde, né, capitalista, né, e a mentalidade ali periférica que tem uma condição melhor do que os outros no país periférico, é uma classe acima das outras, então também tem os mesmos interesses. Então é uma relação recíproca, né? Não, mentira, não é recíproca, é uma relação de uma mão só, gente. A mão de quem manda sobre os que vão mandar sobre os outros, né? Como assim? Não entendi. Vamos lá. É uma relação de mão única. Aqui, esse povo do país central imperial, né, imperialista, né? De novo, o país central imperialista diz o que quer, e as classes dominantes do país periférico acatam e vão fazer. Então perceba que é uma relação de poder. É quase como um neo... Desculpe, tá, gente? Eu estou trazendo esse conceito aqui, tá? Mas é quase como se fosse um neocolonialismo, certo? Ou seja, você vai ter ali a metrópole sobre a colônia, né? Sugando o que a colônia tem. Vai ser quase isso. Você vai ter o país capitalista com mentalidade imperialista, né? Botando as suas garras com seus mecanismos, como o FMI, Banco Mundial e outras coisas mais, em cima ali da economia, da sociedade, daquele povo ali, daquele país periférico, e eles não vão poder fazer muita coisa contra, não. Vão ter que acatar as ordens desse bichão aqui. Beleza? Então, gente, nós vamos ter o FHC, que é esse sociólogo, que de fato é um grande sociólogo, porém, como presidente, ele teve muitos altos e baixos. Por exemplo, como presidente, ele acabou seguindo aquilo a qual ele investigava e criticava, né? Como essa questão do imperialismo norte-americano e tal, a questão das privatizações, terceirização, a questão das garras desses países imperialistas, né, sobre os países periféricos e tal. E o Fernando Henrique Cardoso, pela oposição, pela história, pelo que nós podemos ler aí, né, em relação a ele foi muito subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Então, eu não estou dizendo isso, gente, para acabar com o Fernando Henrique Cardoso, não estou falando isso não. Eu estou dizendo para a gente analisar o como o discurso foi uma coisa e a sua prática foi outra. Tanto que muitos indivíduos que o conhecem, muitos indivíduos que participaram de palestras, tiveram aulas com ele, indivíduos que leram os livros, se chocam com a teoria e a prática Fernando Henrique Cardoso, ok? Então, para algumas obras, caso você se interesse em buscar aí na internet, nós temos em PDF, por sinal, temos aí Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Gente, olha esse título, certo? E, né? Dependência e Desenvolvimento da América Latina, de 1970. Então, gente, olha esses livros. E no caso desse aqui da dependência, vai falar justamente sobre tudo isso que nós falamos aqui agora. Dessa relação de poder que só tem uma mão, só tem uma via, né, que é dos países centralizados imperiais, né, imperialistas, né, sobre os países periféricos. E aí você vê um texto desse, você lê sobre essas bases que o Fernando Henrique Cardoso está escrevendo, depois você vê a realidade que ele foi para o país, né, com privatizações e coisas do tipo. Beleza? Gente, pronto, falei do Fernando Henrique Cardoso, agora vamos falar do Teotônio, tá bom? Vamos nessa. Então, gente, nós temos aí o Teotônio dos Santos, certo? Ele defendeu que a superação do subdesenvolvimento não seria possível com a mera modernização da estrutura econômica e produtiva do Brasil. Não seria possível, não é possível, ok? O que seria interessante, né? Dependeria aí, gente, de uma ruptura com o imperialismo capitalista. Olha aí, certo? Então, segundo o Teotônio, o que seria interessante para a gente era uma ruptura com a estrutura imperialista que países como Estados Unidos implementavam sobre o Brasil, certo? A influência, o interesse, né, que esses países tinham sobre o Brasil, né? Então, perceba que o Teotônio ele traz para a gente aí essa nova perspectiva não só do desenvolvimento industrial, da modernização do país, né, de uma estrutura econômica forte, produtiva no Brasil, mas principalmente a ruptura com o imperialismo norte-americano, no caso, né, mas ele coloca de uma forma geral a ruptura com o imperialismo capitalista, ok? O maior símbolo seria os Estados Unidos, o maior influente que nas nossas decisões brasileiras seria realmente os Estados Unidos, ok? Então, assim, para a gente fechar, gente, segundo o que o Teotônio nos traz assim, de informação, ele acredita que a dependência deve ser vista como um mecanismo de dominação dos grupos hegemônicos, né, internos e externos. É parecido com aquilo que o Fernando Henrique Cardoso falou também, das relações dos países imperialistas, né, com os países periféricos, com a sua classe dominante, junto com a classe dominante, com a classe que detém o poder dos países imperialistas, né? Então, nós temos aí uma situação parecida com a do Teotônio, que é isso daí, que existe essa relação hegemônica entre os interesses do povo americano com uma parcela do povo, por exemplo, brasileiro, uma parcela do povo argentino, uma parcela do povo uruguaio, enfim, chileno. Então, que parcela desse povo que tem esse interesse? A parcela burguesa. A parcela que acredita nos princípios do liberalismo, do capitalismo, que os Estados Unidos acreditam também, por exemplo.
ok? E só para fechar, gente, você deve estar... Pô, o professor falou só Estados Unidos tem outros países capitalistas também, sim, mas o que exerce poder até hoje, que exercia muito mais poder no período do Teutônio, no período do Pribide, no período do Celso Furtado, no período do Fernando Henrique Cardoso, do Enzo Faleto, enfim, era os Estados Unidos, gente. Até hoje, os Estados Unidos têm uma influência gigantesca, né? É o maior país capitalista do mundo. Ah, é a China, professor. Eu estou falando de capitalismo, eu não estou falando de pseudo-capitalismo, não, certo? Estou falando dos Estados Unidos porque realmente tem esse poder hegemônico no capital, beleza? Tranquilo? Então, gente, é isso, fechamos aqui. Agora nós vamos ver, gente, sobre a abordagem neoliberal para o desenvolvimento, ok? Toca na mão do pai, continua aí, vamos assistir os próximos vídeos. Falou!